Talks, o podcast que te empodera a ir além. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. Nesse episódio eu vou entrevistar uma pessoa que é autora best-seller do livro Bora Bater Meta. Ela também é especialista em vendas, uma das palestrantes mais requisitadas do país quando o assunto é vendas e sócia-diretora da Crescimento, uma empresa de educação corporativa e destaque aí no mercado para formação, treinamento de lideranças. Carol Manciola, seja muito bem-vinda. Olá, Felipe. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Muito bem. Hoje o papo é falar um pouquinho sobre os desafios de empoderar as equipes de vendas, motivar essas equipes de vendas no cenário dessa era digital que a gente está vivendo nesse mundo super acelerado, né? E, Carol, conta um pouquinho aí da tua trajetória mais recente para o pessoal que ainda não te conhece, né? Te conhecer um pouquinho. Eu não sou celebridade ainda não, mas estamos trabalhando para impactar cada vez mais gente e é muito legal esse retorno que eu tenho tido aqui ao longo dessa trajetória. Mas, resumidamente, né, tem um detalhe importante do meu currículo que você não falou, que eu sou baiana. Então, rapidamente, os nossos, né, quem estiver ouvindo aqui, ouvindo, a gente vai perceber isso. Então, eu vim da Bahia, tem 15 anos que eu estou em Sampa. Sempre muito apaixonada pela área de educação corporativa, então comecei toda a minha carreira, né, primeiro como vendedora, né, porque as coisas acabaram se conversando, mas primeiro como vendedora no varejo, enfim. Depois comecei a trabalhar na área de educação corporativa com treinamento, até me tornar uma especialista em treinamentos para equipes de vendas. E recentemente, no final de 2021, né, eu vendi a minha empresa, que era a Posiciona, para Crescimento. E a Crescimento é uma das maiores empresas de educação corporativa do Brasil, né, já são quase 20 anos aí de mercado. Hoje parte do Grupo Cegos, que é um grupo internacional, os maiores grupos de educação corporativa do mundo, né? Então é uma coisa assim bem megalomaníaca. Vendi a minha empresa e a gente está nesse processo de fusão, tornando a Crescimento também uma referência em treinamentos de vendas e atendimento, né? E além disso, sou mãe de 2 crianças, então, né, vira e mexe eu dou algum exemplo com isso, porque eu acho que a maternidade traz muito pra gente de exemplo de liderança, de vendas. Eu tenho 2 mini líderes negociadores em casa, e é muito legal poder compartilhar, né, todas essas loucuras, sejam elas de vendas, sejam elas da vida, com as pessoas que estão aqui conectadas a mim de alguma forma. Que show de bola. Obrigado mais uma vez pela presença, Carol. Vai ser incrível aqui, tenho certeza. Carol, pra gente começar arrebentando, e a ideia aqui é sem papas na língua, direto ao ponto, falar de pautas que o pessoal geralmente não explora, né? Mas que geram transformação aí na cabeça dos líderes e empreendedores que estão ouvindo a gente. Seguinte, estamos vivendo um ano de explosão de inteligência artificial, de tecnologia, né? E eu queria saber o seguinte, começar com a pergunta aqui, né? Inclusive você pediu para eu começar com essa pergunta porque todo mundo está querendo saber quando é que eu vou ser substituído, né? Qual que é a tua opinião sobre o futuro do time, da equipe de vendas num mundo cada vez mais tecnológico aí? Como as empresas podem se preparar para esse futuro? Eu adoro essa pergunta, porque ela foi feita para mim pela primeira vez, assim, no auge da pandemia, onde a gente nem lembrava de vendedor, a gente só passava o dia inteiro naqueles aplicativos fazendo compras, né, e resolvendo tudo por WhatsApp, e isso me gerou muitas reflexões. Eu tenho compartilhado muitas delas agora nessas andanças recentes, né, porque quando eu escrevi o Bora Bater Meta, que foi lançado em 2019, 4 meses antes da pandemia, 5 meses, o subtítulo dele era O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital, porque isso já era uma coisa que acontecia. E hoje, com a questão da tecnologia, né, eu acho que da inteligência artificial, né, dos próprios CRMs, todas as informações que a gente tem acesso, quando alguém pergunta, Carol, o vendedor vai ser substituído por uma máquina? A minha resposta padrão é não, mas os vendedores que se comportam como máquina serão. Então, se o vendedor se comporta como uma máquina, ele vai se preparar para ser substituído, e se o vendedor não utiliza da máquina, ele não vai ser substituído, ele vai ser, né, eliminado do jogo em algum momento. Então, assim, tem muito espaço. Eu acho que
Quando eu olho para essa perspectiva de vendas, o vendedor ele passa a ter um papel que é diferente, mas fundamental, porque para mim a tecnologia é algo que nos permite continuar no jogo. Então eu preciso da tecnologia para continuar jogando, mas a diferenciação ela acontece exatamente com aquilo que é só meu, porque o que eu faço, qualquer um pode fazer. Como eu faço, só eu posso fazer. Então, o que vai diferenciar os vendedores hoje é esse como, tem muito a ver com esse ser humano, que aí a gente pode explorar N coisas, né, sobre a questão do relacionamento, da relevância, do time, da própria utilização da tecnologia, mas assim, a gente não vai ser substituído, mas a gente vai precisar lidar com a máquina e usar ela a nosso favor para que a gente continue se diferenciando e atualizando um pouco esse papel de vendas, né? Porque eu acho que esse é um outro ponto importante. Hoje a gente vê as empresas, não, na minha equipe não tem vendedor, tem consultor comercial, né? Tem executivo, tem key account. Eu falo, amigo, médico na pandemia começou a fazer telemedicina e nem por isso ele virou telemédico, né? Ele agregou mais um comportamento. Então, assim, no final das contas, a gente continua sendo vendedor e o que está sendo atualizado é o papel do vendedor e não a função dele. Mas, enfim, tem muito assunto para a gente conversar aqui, filho. Legal. E nesse contexto, quando você fala, né, o vendedor que insistia em ser uma máquina, que características são essas? O que você quer dizer? A máquina está cada vez mais inteligente, né, Carol? Mas e aí? O que é esse vendedor sendo uma máquina? Esse ano, né? Todo ano eu vou lançando as palestras novas e na minha palestra desse ano eu coloquei um slide que a primeira vez que eu usei foi horrível. Foi horrível. Adoro contar essas coisas. E era um slide que tinha mais ou menos assim, né? Gente, me fala desse vendedor. O que são essas coisas? Uma pessoa que atravessa a cidade para ir mostrar para o cliente as características de um produto novo. Uma pessoa que atualiza as informações do cliente e com base nelas consegue sugerir novos pedidos para o cliente. Alguém que faz a gestão dos números para poder orientar a estratégia do time. Enfim, tinham 4 ou 5 coisas nesse slide que eram atividades. E aí eu perguntei, a primeira vez que eu usei o slide, eu perguntei, gente, o que é isso? E aí todo mundo, isso é o papel de um vendedor consultivo, isso é o que um vendedor consultivo faz. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair desse enrosco agora? Porque a resposta era, todas essas coisas que eu acabei de colocar aqui nesse slide são coisas que uma máquina é capaz de fazer melhor do que qualquer vendedor. Então, por exemplo, apresentar um produto novo, de verdade, a máquina ela consegue fazer, você consegue fazer um vídeo incrível, né, que o cliente se sente imerso, com a narrativa maravilhosa, né, você consegue hoje fazer 3, 4 perguntas ali num forms para o cliente, com base nisso o algoritmo dizer para você o que você deve sugerir, com base no histórico de compra, o algoritmo consegue fazer um pré-pedido muito melhor do que um vendedor seria capaz, porque ele não vai conseguir, enfim, e isso foi muito chocante. Então, assim, fazer mais do mesmo, ou fazer aquilo que uma máquina faz melhor do que a gente, né, não tem jeito. Por quê? Porque tudo aquilo que uma máquina faz melhor que um humano é um trabalho desumano. Então, ficar cuspindo informação para o cliente, atravessar a cidade para tirar um pedido que nada mais é do que o mesmo que ele sempre pediu, você se torna dispensável. Só que, por outro lado, tudo aquilo que não puder ser automatizado, tudo aquilo que não puder ser digitalizado, vai se tornar mais relevante. Então, a máquina, ela não consegue ter empatia. A máquina não consegue, muitas vezes, né, entender o que está por trás daquela resposta fria que você coloca, né, no CRM. A máquina, ela é incapaz de ampliar o escopo de discussão para assuntos que sejam mais relevantes para o cliente do que para a gente. Então, assim, é muito importante que o vendedor, nesse novo contexto, entenda que o papel dele tem muito mais a ver com relevância do que com relacionamento. Porque para você conseguir o direito de se relacionar com o cliente, você precisa entregar muito valor para ele. E é por isso que a cada convite, a cada conversa, a cada reunião, eu preciso coletar uma série de informações que eu vou imputar, que isso vai depender das perguntas que eu vou fazer, e eu preciso ser capaz de olhar mais para o futuro e criar modelos preditivos junto com o cliente do que olhar para o passado e tentar oferecer alguma coisa, né, que, enfim, um algoritmo conseguiria fazer melhor. Então, eu acho que esse é o mindset que o vendedor ele precisa ter. Ser consultivo hoje, porque eu vejo muita consultoria falando de venda consultiva, beleza, vamos nessa, é o que se tem, mas é o mínimo que o vendedor tem que ter. Um vendedor transacional, um vendedor que tira pedido, gente, ele vai deixar de existir. Para a sobrevivência do vendedor, minimamente, ele precisa ser consultivo. Acho que ele tem que se diferenciar sendo empreendedor, que é uma outra etapa. Mas, assim, para a gente poder continuar existindo, essa é a toada que a gente precisa adquirir a partir de agora. Legal, Carol. Super
relevante a esse mindset, né? E isso já está acontecendo agora, né, Carol? Isso já está acontecendo, né? Na época da pandemia você falava isso, poderia até chocar, mas hoje já está na consciência da galera, né? Equipes sendo reduzidas, né? Muitos times de inside sales, muita gente só fazendo venda interna. Você tem equipes hoje que, assim, se for para tirar um pedido, para que eu vou pagar o carro para a pessoa, pagar o seguro para a pessoa, gastar a gasolina daquela pessoa? Não, eu preciso só de uma equipe que faça gestão de carteira dentro do escritório. Para poder, eu sei que tá aqui, você pediu isso, normalmente seu giro é esse, eu vou te indicar essa coisa aqui. Então, assim, a gente já vê esse movimento muito grande em vários segmentos. Por outro lado, a gente também vê um reforço muito grande em outros segmentos de uma atuação mais profissional e mais pessoal desse vendedor que atua de fato como um consultor e que vai além, né? Porque hoje, eu sempre falo isso, se o vendedor ele quer bater a meta dele, ele tem que ajudar o cliente a bater a meta dele. Então, para eu bater a minha meta, eu preciso ajudar o meu cliente a bater a meta dele. Então, eu preciso de um vendedor que entenda que muito mais focado no que no resultado que ele traz para a companhia, ele precisa olhar para o resultado que esse cliente precisa alcançar. E isso isso existe uma necessidade muito maior de relevância, né? O nível de conversa que eu tenho que ter com os meus clientes, ele está num outro patamar. Então, acho ótimo, né? Porque tem muito mercado aí para formar os vendedores para esse lugar, que é o lugar que a gente precisa ocupar o mais rápido possível. Legal. Ô, Carol, e como você acha que as empresas podem fazer para ajudar os seus times de vendas ou se preparar, né, para esse presente já que a gente está vivendo? Acho que assim, Felipe, tem uma frase do Peter Drucker que diz que a estratégia come a cultura no café da manhã. E eu sempre complemento essa frase dizendo que os incentivos comem a estratégia no almoço. Então, uma das coisas mais urgentes que as empresas precisam fazer é alinhar os seus modelos de incentivo àquilo que elas querem que o vendedor valorize. Então é aquela história, de agora, acabei de conversar aqui com a diretora comercial da minha empresa sobre isso. Falei, gente, se a gente quer que o cara só venda preço cheio e que ele use a tabela, o que eu estou dizendo para ele é que ele não pode ter mais malícia. Então, em algum momento, eu preciso que ele use melhor os recursos. E o desconto, por exemplo, é um recurso. Oferecer um diretor no lugar de um consultor é um recurso. Só que se eu engesso ele, estou olhando só para a questão da rentabilidade, não estou olhando para as outras coisas, é para ali que ele vai olhar. Então, se o vendedor ele é remunerado, por exemplo, só pelo volume de vendas, ele não vai olhar para o faturamento, ele vai dar desconto. Por outro lado, se o vendedor é remunerado só por faturamento, não importa com qual produto ele esteja batendo a meta. Então, a gente precisa alinhar melhor esses modelos de incentivo e a gente precisa criar modelos de gestão que permitam, claro que os incentivos são importantes, porque vendedor é cabeça, coração e bolso, né? A gente tem que lembrar disso. Eles são importantes, mas para onde a gestão está dando mais luz? Então, tudo isso vai modelar o time de vendas e eu não consigo pedir para o time de vendas fazer isso e depois mudar o modelo de gestão. Eu preciso mudar o modelo de gestão, mudar o modelo de incentivos e desdobrar isso para o time comercial. Então, eu acho que existe um pedido urgente para as lideranças comerciais, para que elas comecem a ampliar aí o seu olhar sobre aquilo que deve ser valorizado na equipe e aquilo que deve ser combatido junto à equipe. Legal, Carol. E aí me leva a uma pergunta aqui que eu tinha colocado, preparado, e eu já vou adiantar, que é o papel do dinheiro, né, na motivação da equipe de vendas. A gente vê algumas empresas fazendo um passo atrás, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Tirando o variável do vendedor, né? Até essa desconstrução da palavra vendedor, né, que ficou talvez estigmatizada com aquele cara que quer me vender e a gente tem que fazer o cliente comprar da gente, né, e por isso que é o consultor, o cara que educa, que ajuda, que leva valor para o cliente, né, então estão tentando descaracterizar, né, o vendedor padrão aí nas empresas. O que você acha disso, Carol? Esse assunto polêmico, né? É polêmico, mas vamos lá, vamos botar na pauta. Eu acho que assim, a gente está falando de Power Talks aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma revitalização do papel do vendedor. Tanto do vendedor ter mais orgulho do que ele faz, mas do vendedor dar orgulho à classe, né? Porque não adianta só, eu tenho orgulho de ser vendedor, mas, cara, você acaba com o que é ser vendedor. Então, assim, eu preciso de pessoas que tenham orgulho. Você fala, caramba, né? Fulano é um ícone que mostra o que é de verdade ser um vendedor. Porque foi como eu brinquei lá, a história da medicina do telemédico. Então, assim, o que é hoje ser um vendedor de verdade? O vendedor somebody love, que muita gente que tá ouvindo aqui não deve nem saber o que é, mas enfim, depois coloca no Google, tá, gente? O vendedor falastrão, o vendedor que empurra, o vendedor manipulador, ele não cabe mais no dia de hoje, porque algum tempo atrás dava para você vender e sumir. Hoje em dia você deixa rastro, então as
sua reputação é algo muito fundamental. Então, o vendedor, até brinquei aqui enquanto estava falando, né? O vendedor, ele tem que ver de valor, né? E quando a gente fala do vencer, porque tem muita gente que fala vender, vencer, não é vencer a negociação, é de fato você conseguir mostrar o valor para o outro e qual que vai ser o benefício que eu vou obter na minha vida a partir do movimento que eu fizer uma mudança. E quando eu compro algo, eu estou promovendo uma mudança na minha vida, certo? Comprei um carro novo, tá mudando um monte de coisa na minha vida. Sei lá, fechei um pacote de depilação a laser. Cara, tá mudando alguma coisa na minha vida. Então, o que o vendedor, ele vende é uma mudança. E se eu não conseguir provar no meu discurso que aquela mudança, seja para um cliente pessoa física, seja para um cliente pessoa jurídica, vai valer a pena, porque eu gasto dinheiro para mudar e eu gasto meu tempo para mudar. Então, o custo de mudança ele é alto. Então, o vendedor ele tem que ter esse mindset de olhar de fato para o impacto. E aí, quando a gente vai pensar nessa remodelagem de mindset, é claro que a gente vai pensar, né, como que você vai descrever esse cargo, como que você vai treinar esse vendedor, qual vai ser o modelo de gestão, e você vai olhar para essas políticas de remuneração. Então, eu costumo dizer que sobre o variável, não tem certo e errado. Tem o que dá certo e tem o que dá errado. Então, você pode dar para o vendedor uma remuneração mais robusta e tirar dele o variável. Mas, assim, como é que você reconhece essa pessoa no dia a dia? Vai ser uma plaquinha com uma foto dele? Vai ser uma viagem no final do ano? Porque, no final das contas, a gente tem esse apego ao reconhecimento, né? Quando a gente fala da remuneração variável, é a mesma coisa. Implantou-se no mercado uma história de que o vendedor ele ganha pouco, né? E ele ganha pelo sucesso. Então, assim, como é que você vai estipular? Então, para mim, o variável não é nenhum problema. Para mim, o desafio é quais são os indicadores que compõem a remuneração variável. Então, a satisfação do cliente está ali, o tempo que o cliente permanece com a gente, né? O lifetime value que esse cliente tem está ali. Então, eu preciso fazer um ajuste entre aquilo que, se a companhia cresce com esse indicador, isso deveria estar, de alguma forma, dentro do variável do vendedor. Então, aqui, por exemplo, na crescimento, a gente sempre fala isso, que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é aumentar o ticket médio. Precisa aumentar o ticket médio. Então, poxa, por que a gente não premia os vendedores que têm maior ticket médio? Se eu quero um ticket médio maior, mas no final das contas, eu remunero meu time comercial pelo volume, pelo valor que ele entrega, se ele fizer uma venda de 1 milhão e fizer 10 vendas de 100 mil, qual vendedor é melhor? Então, eu preciso dar importância àquilo que realmente importa. E importa aquilo que faz a diferença para o time comercial, né? Porque vai ganhar mais grana ou menos grana, mais reconhecimento, menos reconhecimento, vai ser promovido ou não por aquela perspectiva. Aquilo que é importante para o meu cliente, ou seja, qual é a diferença de ter um ticket médio alto para o cliente? E tem, né? E aquilo que faz diferença para a empresa. Então, eu preciso olhar para esses 3 lugares aqui e uma equação onde os 3 sejam beneficiados, porque não é ganha-ganha, é ganha, 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 ganha. Porque tem que ganhar o vendedor pessoalmente, tem que ganhar o vendedor profissionalmente, tem que ganhar a empresa, tem que ganhar o cliente e tem que ganhar a comunidade. Porque as pessoas que são impactadas por aquilo também precisam de algum benefício. Então, para mim, é uma estratégia 5G, né? E considerar isso no modelo de remuneração faz toda a diferença também na gestão do time. Legal. Você até adiantou uma das perguntas, né, que eu ia fazer sobre como casar esses diferentes interesses, né? Porque as empresas têm que cada vez olhar mais holisticamente. Não adianta o dinheiro, colocar o dinheiro aqui como a cenoura, que muita, né, gente ainda usa essa expressão, né? E ao mesmo tempo o cliente lá não está satisfeito, né? Cara, o interesse da empresa, como você disse, é aumentar o ticket médio. O do vendedor se isso estiver incorporado na sua política de remuneração, ele vai atrás desse indicador, né? E para o cliente, né? Como é que fica? Se você quer ter uma estrada longa com ele, que ele fique contigo, né? Que essa estratégia seja sustentável, né? E aí você colocou mais um componente agora, a comunidade, né? Não adianta fazer bem para alguém que vai conviver. Então, assim, quando você faz uma venda, né? Você falou que você trabalha com CRM. CRM é sempre um assunto polêmico na equipe de vendas, né? Porque eu não conheço nenhum vendedor que fala, nossa, eu amo. Aliás, não conheço um outro, né? Eu amo o CRM. Então, assim, a gente faz uma venda mal feita do CRM. O próprio cliente não vê benefício no CRM, né? Então, assim, como é que eu começo a mostrar para o vendedor que, caramba, com o CRM você vai conseguir concentrar suas informações, você vai conseguir tomar melhores decisões. O cliente vai ser muito beneficiado. Por quê? Porque você não vai falar de coisas que você já falou, né? Você vai conseguir manter uma frequência, uma sequência de contato. A empresa, o gestor, vai conseguir fazer gestão. Então, assim, aí você faz uma venda de um CRM, por exemplo, só que aí a área de BI começa a odiar, porque tem mais Power BI que tem que gerar com base no CRM, e a comunidade
quantidade que vai ser envolvida por isso, muitas vezes não faz parte dessa discussão. Então, alinhar os interesses de todos os stakeholders é muito importante. Não que você vá conseguir chegar a um ponto comum, tá? Porque as pessoas confundem muito isso. A história da laranja. A gente, na boa, a vida não é uma laranja que um quer a casca, o outro quer o bagaço, a outra quer a semente. Para com isso, né? Não é assim. Tem uma hora que um interesse vai prevalecer mais do que o outro. E tá tudo bem, contanto que as pessoas entendam que elas estão trabalhando em prol daquilo. Porque talvez não no curto prazo, mas no longo prazo ela vai ser beneficiada. Então, isso da sustentabilidade organizacional é fundamental. Porque aquilo que a empresa faz ou deixa de fazer hoje, a gente está contando todos os dias. Hoje em dia, a rede social tá aí, né? Então, assim, a propaganda não é mais boca a boca, ela é boca no mundo. Eu preciso considerar esse fator. É verdade. E nesse contexto aí, parece que o que você está falando, né, Carol, tem muito a ver com essa questão de contexto, cultura também organizacional, né? A gente vê cada vez mais a importância da ética, da sustentabilidade nos nossos relacionamentos, inclusive empresariais, né? Quando a gente fala disso que a gente deixa rastro, a gente vai deixar um legado, nosso nome é o que mais importa aí no mercado, a nossa reputação, né? Como é que você vê essa mudança que a gente teve na sociedade aí nos últimos anos, né? Do ganho de protagonismo da cultura, do propósito para os times de vendas. Dá para alinhar isso? Quais são os desafios? Que dicas você dá? Porque parece que são coisas meio antagônicas quando a gente vai falar de performance, né, de estratégia, e entra esse aspecto super relevante aí. Acho que essa pergunta é excelente, Felipe, assim, porque não é uma questão de dar para falar, tem que falar. A gente tem uma geração que está chegando aí, que é muito mais questionadora. E eu acho que quando a gente fala em problemas de saúde mental, em cansaço, etc e tal, as pessoas estão cansadas de fazer por fazer. Então, uma coisa... Eu sempre dou o exemplo uma amiga minha, esses dias me perguntou, né, da yoga. Por que você faz yoga? Aí eu falei assim, cara, eu acho que a yoga me junta concentração, flexibilidade e força. É uma maneira de eu fazer uma meditação ativa. E uma das coisas mais legais pra mim da yoga é que eu consigo todos os dias ver se eu melhorei ou piorei. Porque, né, você vai no aplicativo, fica 1 minuto parada. Antes eu conseguia ficar 10, agora eu consigo ficar 15. Agora, quando eu chego no 1 minuto, aquilo... E aí as pessoas perguntam, mas qual que é o propósito de fazer yoga? Porque se alguém dissesse pra mim simplesmente, Carol, vai fazer yoga? Eu já não. Eu já vou rejeitar de cara, né? E se a pessoa tenta me vender a yoga pela perspectiva dela, eu também vou dizer, não, agora, na hora que você encosta em mim, você começa a conversar comigo, Carol, quais são os desafios que você tem hoje? Eu começo a falar, eu queria emagrecer, eu queria ter mais flexibilidade, eu queria ter mais força, eu queria conseguir ter mais tempo para meditar. Eu te dou um monte de informação. E aí você volta para mim falando, Carol, com base nisso tudo que você me diz, cara, acho que a yoga vai te ajudar. Por quê? Porque a yoga é isso. Ou seja, você consegue conectar algo que você acredita a algo que eu preciso. E quando a gente fala em propósito, em vendas, para mim, se você dissesse assim, perguntasse, Carol, qual que é a coisa mais importante para um vendedor se sentir importante? Para ele se sentir valorizado, para ele se sentir empoderado. É ele entender que ele faz a diferença na vida das pessoas e das empresas. Então, vou dar um exemplo de novo aqui da crescimento, né? Que tá fácil. Gente, eu não tô nem aí se vender uma palestra, se vender um programa, se a gente vai fazer parte da convenção, se a gente vai fazer um team building. Eu não tô preocupado com o sino, né? Com o toque-toque, com bater a meta, simplesmente. Eu fundei uma empresa de educação corporativa porque eu quero mudar o mundo através da educação. Então, toda vez que você vende, você coloca o meu propósito em movimento. Nada acontece até que uma venda seja feita. Então, para eu realizar o meu propósito, que é transformar o mundo por meio da educação, eu preciso que a venda seja realizada. Então, na hora que o vendedor vai vender, ele não tem que ficar preocupado somente no stick puxa do número, do desconto, da data. É assim, você conversou com o cliente falou que tem um desafio. Esse desafio pode ser resolvido a partir do momento em que a gente capacita, instrumentaliza, muda o modelo de crenças, mindset daquelas pessoas, assim, a gente pode ser a melhor opção para isso. Então, não vá com fome de vender pelo resultado, né? Vá com fome de vender pelo impacto que você vai causar na vida do outro. E isso, Felipe, as pessoas falam, mas com crescimento não é fácil, porque vocês vendem educação, né? E se você vende sapato? Né? Sapato, pensa no conforto, pensa no status, tem um monte de coisa que você pode conectar a isso, porque eu não compro um sapato, né? Eu compro o que o sapato vai me proporcionar. Então, eu acho que, de novo, gestor comercial, liderança comercial, ele precisa inspirar o time para que o time tenha muita consciência do impacto que ele causa a partir de uma venda. E isso muda todo o rolê.
E nesse ponto que você falou, né, Carol, eu acho que é muito importante as empresas, ao recrutarem, selecionarem os seus vendedores, que encontrem esse ponto comum também, né? Eu concordo. Eu acho que no processo de recrutamento e seleção, as pessoas ficam muito preocupadas com fit cultural. Ai, sei lá, tem umas coisas que o povo olha no processo de seleção, né? Eu olho muito pro tesão. Né? Eu acho que eu olho muito pro tesão, assim, sabe? Quando a pessoa compra aquilo que ela vai vender, fica muito mais fácil dela vender. Então, eu sempre pergunto, quanto essa pessoa estudou o site? Né? Eu tô contratando um vendedor. Esse cara faz a lição de casa, quais são as perguntas que ele me fez? Como é que ele tá conectando aquilo que ele é capaz de fazer com aquilo que eu preciso? Então, no processo de seleção, eu consigo observar se aquele vendedor tá animado ou não com o fato de representar a minha marca, a minha empresa. Então, isso para mim é fundamental. Mas nada substitui o papel do gestor no dia a dia, né? Então, no dia a dia, eu sempre pergunto, líder comercial, né? Qual foi a última vez que você inspirou o seu time? Porque cobrar, imputa no CRM, faz follow-up, né? Tudo isso a gente sabe fazer. Quero saber inspirar o seu time. E isso faz muita diferença, assim. Parece conversa fluff, né? Eu, como mulher, falando disso, fico morrendo de medo das pessoas me encaixotarem. Ah, é uma mulher de vendas. Ah, lá vem ela com a conversa romântica. Cara, não é romance, é resultado. Você quer resultado? Você vai ter que olhar para esse lugar aqui, quer você goste, quer não. Não é só ritmo, é direção. E direção tem a ver com velocidade, né? Assim, o pé que freia, o pé que acelera. Para essa galera tá inspirada, tá com tesão, eu preciso fazer uma lição de casa. Senão fica muito, o líder fica empurrando, só cobrando, né, Carol? E é chato demais, né? Desgastante pro líder, desgastante pro vendedor, né? Sim, dá mais trabalho procurar as formas de inspirar, a contextualização, a conexão, ponto comum. Você tem que personalizar também, você tem que conhecer o seu time, você tem que conhecer o indivíduo para quem você está falando, né? É um outro nível de gestão de vendas, né? Mas esse é o caminho que dá mais resultado, né? Concordo contigo. Sabe aqueles passos da venda que a gente fala? Ah, tem que se preparar, tem que abordar, tem que sondar, tem que apresentar, tem que negociar, tem que fechar e tem que fidelizar? É o que o gestor comercial precisa fazer. Se ele usar a técnica de vendas no modelo de gestão, tá ótimo. Vai ter uma conversa com o seu vendedor, cara, puxa o histórico desse cara, né? Como é que ele tá de resultado? Qual que é o ticket médio dele? Como é que tá a cobertura da carteira? Né? Quais são os desafios que ele tem? Já assistiu algumas reuniões para você ter informações? Beleza. Se conecta a esse cara, você vai precisar criar um canal, um ambiente de segurança, de confiança, para que ele possa abrir para você as questões. Faz perguntas antes de sair inferindo, apresenta. Então, assim, é o mesmo negócio. Então, assim, se a gente quer que o cara faça com o cliente, a gente tem que fazer com ele também, né? É verdade. E essa hiperpersonalização, quando a gente fala de gestor e vendedor, que acontece para vendedor e cliente também, acho que a gente, como empresa, estrategicamente, a gente tem que olhar, né? Cara, quantas pessoas estão sob a gestão daquele líder? Será que dá tempo? Ele tem banda para fazer esse tipo de gestão mais personalizada? Ou você tá colocando um monte de gente lá, o cara ficar atolado e fazer mais do mesmo que é cobrar, que é o mais comum? Se você for olhar as estruturas comerciais, o que eu tenho visto, tá? Eu não vejo nenhum gestor comercial com mais de 10 liderados. Então, normalmente você vai descendo. Então, assim, aquele supervisor vai cuidar de 10 vendedores, aquele gerente vai cuidar de 10 supervisores. Então, assim, é claro que a estrutura ela cresce, porque a gente tá falando, né, de capilaridade, volume, etc e tal. Mas, eu sempre falo, o problema é do cara que está diretamente acima. Então, o diretor comercial, sorry, se sua equipe não está performando, desculpa, problema seu. O problema não é da equipe, o problema é seu, né? Então, assim, e aí vai pro gerente regional, vai pro gerente distrital, vai pro gerente de filial, até chegar no supervisor, até chegar no vendedor. Então, assim, a gente está muito acostumado a colocar toda a culpa no time de vendas. Eu falo isso pro gerente comercial. Gerente comercial só tem 2 desafios, tá? 2 problemas, Felipe. Se você tirar da frente dele, a vida dele vai ser ótima. Quais são esses problemas? O cliente e a equipe. Se não tivesse isso, a vida dele seria maravilhosa. Mas assim, o desafio dele é lidar com esses 2, né, seres aí. E aquela história que um cliente falou pra mim uma vez, eu tenho usado muito isso, que assim, ó, se fosse fácil, eu não tava te pagando pra fazer, né? Então, vamos entender que não é um trabalho fácil, a bagagem do vendedor não é leve, do gestor comercial não é leve, mas se fosse fácil, você não tava sendo pago para fazer, né? Então, faz parte do rolê. E essa coisa, essa expressão que você usou agora, do pago para fazer, né? Depois, principalmente da pandemia, né, Carol? Eu queria saber o que você acha. A gente tá falando de saúde mental, né? Eu tava brincando aqui antes do nosso papo aqui sobre ter fila nos consultórios, né? De terapia, né? Dos psicólogos e tal, né? Como
como é que o pessoal está lidando dentro das empresas, né? Com a nova geração, mais questionadora, mais buscando propósito. Quando você fala de você é pago para fazer, às vezes só isso não é suficiente, como você falou, tem que ter todo ali um contexto, propósito, uma série de coisas, né? Mas o que você tem visto, né? O que você tem conversado com as empresas sobre esse desafio cada vez mais da saúde mental no time de vendas? No time de vendas, eu acho que assim, o time de vendas sempre trabalhou, assim, a maioria, né? Vamos pensar nos times que estão espalhados aí na rua. Então, o gestor comercial, ele sempre fez uma gestão mais à distância, que, né, tá cada um no seu quadrado. Então, na teoria, para muitos gestores comerciais não mudou tanto. O que mudou muitas vezes foi que o time parou de ir no cliente, né? E aí, começou a fazer venda pelo WhatsApp. Aí eu falava, você faz gestão pelo WhatsApp, o vendedor faz venda pelo WhatsApp, tá, beleza, esse negócio, né? Então, eu falo, gente, é a mesma coisa, né? Eu sempre brinco, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se é desafiador para o vendedor, entendo. Se é desafiador para você como gestor, também é desafiador para você como vendedor. E eu acho que tem uma questão da empatia, que ela precisa ser cada vez mais considerada. A gente usa, né, dentro do Bora Bater Meta, tem uma paginazinha que chama Seller Experience, que é um Canva, onde a gente coloca o vendedor no centro. Porque não adianta você colocar o cliente no centro e deixar o time de vendas para escanteio, né? Então, vamos entender que o vendedor precisa ser olhado com mais cuidado. Então, primeira coisa, para quem que esse cara vende? O que esse cara vende? Olha para o cliente, quais são os pavores do cliente, quais são os valores do cliente. Olha para o produto, o que ele tem de bom, mas também o que ele tem de ruim, né? Vamos ser bem honestos. Olha para o dia a dia do vendedor. O que dentro da organização atrapalha esse cara de vender? Porque tem organização que parece que existe para atrapalhar a vida do vendedor. E o que tem na organização que ajuda esse vendedor a vender? O que inspira? Porque você falou a história da cenoura, né? Tem muita gente que acha que vendedor só é inspirado por salário, reconhecimento ou porrada. Isso, já deu, ficou lá atrás. E ao mesmo tempo, qual que é o papel dele? Ele reconhece o quanto ele é importante. Então, hoje, boa parte da minha fala, né, quando eu vou fazer alguma palestra, aí fala assim, você é importante, amigão. Você faz diferença. Para de ficar achando que tudo é preço. Porque se tudo é preço, você deixa de ser importante. Então, o desconto que dá para você ganhar um negócio vai tirar você do jogo. E cadê seu valor nessa equação? Então, entender esse contexto do vendedor, ele é fundamental. Porque se eu quero vender o porquê, eu preciso conhecer muito bem de produto e muito bem de cliente. E eu preciso triangular com os desafios que esse cara tem para saber como é que eu vendo para esse vendedor o produto. Como é que eu vendo para esse vendedor lidar com um cliente que não é fácil? A mesma coisa vem em relação ao processo. Então, eu acho que onde eu vejo muito estresse é quando a gente começa a querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, quando eu vejo que existe uma dissonância entre o que é cobrado, o que é falado, né? E o que é pedido, enfim, você fala, tem alguma coisa muito errada. Então, essa incoerência, ela é muito desgastante. Eu tenho estudado muito esse assunto de saúde mental, e o que mais aparece para mim não é a carga de trabalho, o excesso de trabalho, não são o número de horas de trabalho. É a desproporção entre o esforço e o resultado, que muitas vezes é a direção que o gestor comercial precisa dar, e a incoerência de um ambiente que prega uma coisa para fora e faz uma coisa para dentro. Então, isso vale tanto para as equipes de vendas quanto para as outras equipes. Nas equipes de vendas tem um fator que é muito sensível, porque eu vejo o resultado diariamente. Eu consigo saber diariamente, vendeu ou não vendeu, falou com o cliente ou não falou com o cliente. Então, acaba tendo uma pressão muitas vezes maior e a gente precisa equilibrar o resultado de curto prazo, né, com o discurso da sustentabilidade. E muitas vezes essas coisas elas não se conversam, por isso que as pessoas estão, né? Eu brinquei aqui, alguém tem uma Novalgina, hoje em dia alguém tem um frontal aí, né? Então, é dureza a gente pensar que está cada vez mais corriqueiro, né? Tá todo mundo cansado, estressado, exausto, se medicando, porque tem muito mais da gente, do que a gente imprime, do que o que o mundo está fazendo com a gente. Acho que tem uma questão de decisão e liderança, ela tem um papel fundamental aí. Principalmente para trabalhar essas incoerências e essa desproporcionalidade que você falou entre o esforço e o resultado, né? Que muitas vezes não depende, né? Apesar de ser cobrado muito o vendedor na ponta, às vezes é um processo burocrático, às vezes é a falta de capacitação, falta de tecnologia, falta de informação. Tem tanta coisa que a liderança e a empresa podem fazer pelo time de vendas, né, Carol? Eu acho que antes da gente cobrar, a gente tem que olhar para isso de uma forma muito, assim, desapegada, né? Tirar o ego, porque o líder, ele quer resultado, né? Ele quer que a empresa avance em vendas, ele quer que o time bata metas. Então, cara, você tem que ser o maior interessado nisso, né? Cobrar é o mais fácil. A coisa do
logística, né? Eu falo que, sabe aqueles problemas que só acontecem na Tailândia? Que o vendedor tem que bater meta de produto, mas tem ruptura do produto. Que o vendedor precisa aumentar a satisfação com o cliente, mas a logística não entrega. Eu não estou querendo culpar as demais áreas, né? Mas eu acho que o gestor comercial ele tem que ampliar o seu olhar, porque ele tem que ser um facilitador. Então, assim, o que eu consigo cobrar? Onde eu tiro o pé? Pô, eu tô com um problema no produto tal, muda a maneira como você está cobrando. Não acha que o vendedor vai capturar aquilo do contexto e vai levar para si, né? Eu acho que o gestor comercial ele tem muito esse papel de tático, porque ele tem que conhecer muito bem a estratégia da companhia, a estratégia comercial, e ele tem que conhecer muito da execução para poder saber como que ele leva de baixo para cima e como que ele leva de cima para baixo. E isso é muito difícil porque eu acho que a gente suporta muito mais, né? O vendedor é muito resiliente. Quando a gente sente que estamos juntos, que alguém tá vendo que não é fácil. Eu sempre falo essa história de se não fosse fácil, eu te pagaria. Mas não é porque eu tô te pagando que se vira, né? Cara, vamos entender que esse contexto ele precisa ser trabalhado e eu preciso te apoiar, eu preciso te suportar para que você faça o melhor trabalho possível. E encontrar um equilíbrio, né, Carol, entre isso, né? A gente tinha um perfil talvez aí, e ainda existem, né, de vendedores que usam tudo como muleta. Né? Eu não tenho lead, eu não tenho produto, eu não tenho isso, e tá com problema naquilo. Cara, e você não faz o que tem que ser feito, né? Não, só na Tailândia que isso acontece. É só na Tailândia. E assim, cara, vamos fazer o melhor que a gente pode, mas ao mesmo tempo, ele tem que ver que ele tá sendo ouvido, né? O vendedor, ele precisa ver assim, cara, tudo bem, não é uma coisa fácil de mudar, mas eu tô sendo ouvido e há movimentos, há vontade da liderança, da empresa, da estratégia, do produto, do processo, e a gente tá sendo ouvido, porque o que não dá mais é pro vendedor não ser ouvido também, né? Ele até pode aguentar por um certo tempo, ficar nesse ambiente que você falou, talvez da incoerência, ou talvez da desproporcionalidade do esforço versus resultado, mas ele precisa ver, todo mundo precisa ver progresso, né, Carol? Inclusive o vendedor, né? Diariamente ele precisa ver progresso, né? Frase de LinkedIn, frase de Instagram, né? Todo mundo quer ver progresso. E acho que quando você fala assim, desculpa, né? A desculpa perfeita, ela é perfeita quando ela cumpre o propósito de manter você onde você está. E aí eu fico pensando, bem, olha que loucura, eu quero ver progresso, mas quando eu não vejo progresso, eu tô criando uma desculpa perfeita. Bem, a sua desculpa perfeita ela vai ser aceita, mas você não vai ter progresso. Como é que você vai lidar com isso? Então, eu acho que eu sempre brinco com a galera no CRM, né? CRM tem lá, por que você perdeu o projeto? Ah, porque o cliente sumiu, porque foi cancelado, porque caiu não sei o que lá, porque o cliente sumiu, sabe? Enfim, o concorrente nunca tem assim, eu não dei o meu melhor. Inclui aí, ó. Inclui aí, né? Motivos de perda. Motivos de perda, porque assim, gente, é muito louco isso. A gente tá indo mal, mas é que o mercado tá num período muito difícil, a economia, a macroeconomia, a eleição. Tanto que eu falei que novembro do ano passado foi o mês que todo mundo podia não bater meta. Era o mês ideal para não bater meta. Por quê? Pô, eleição, Copa. Gente, todas as desculpas do mundo estavam ali. Só que aí, se quando eu não bato meta, a culpa é do mercado, e quando eu bato meta, a responsabilidade é o quê? O mercado que tá aquecido. Da comissão pro mercado, né? Da comissão pro mercado. E assim, de novo, se fosse fácil, gente, a gente não tava pagando as pessoas para fazer, então não é fácil, sabe? Mas assim, a gente precisa dar suporte, a gente precisa treinar, a gente precisa dar ferramenta, mas a gente também tem que provocar e acreditar que aquelas pessoas fazem a diferença. Então, se o próprio gestor comercial defende o time falando que o problema é o mercado, que mensagem é essa que ele tá passando? Galera, vocês fizeram o seu melhor. Cara, na boa, né? Você é muito bom quando você consegue, diante da adversidade, fazer alguma coisa. Porque eu falo, as pessoas continuam comprando. Pode ser que tenha menos gente comprando e que tenha menos dinheiro circulando, mas estão comprando. A pergunta é, por que não é de você? E aí é que vem essa discussão. Então, acho que essa coisa do mindset e de falar para o vendedor, cara, você faz a diferença, eu preciso de você, mas eu preciso te ensinar, eu preciso te empoderar, eu preciso te instrumentalizar. Então, assim, gente, vendas é uma área muito importante nas organizações. Eu acho que, graças a Deus, puxando a brasa aqui para nossa sardinha, né? Acho que depois da pandemia as pessoas começaram a prestar mais atenção nas equipes de vendas. Porque assim, não adianta você ter a melhor empresa do mundo, o melhor produto do mundo, se ele não for vendido. Nada acontece até que uma venda seja feita. E eu acho que a capacidade da empresa se adaptar, do time de vendas e do vendedor se adaptar também aos novos contextos, né, Carol? Acho que isso foi muito testado aí nos últimos anos, principalmente por causa da pandemia, onde a gente teve que
olhar muito para o que a gente estava fazendo e falar, cara, isso aqui talvez não funciona mais, eu preciso mudar. E não é só por causa da pandemia, porque outras coisas vão acontecer e o mundo está mudando cada vez mais rápido e vai continuar assim para muitos anos e talvez isso não recue mais, né? Não tem mais jeito. Eu acho que essa habilidade da empresa se adaptar, aprender sempre, questionar o que está sendo feito, né? Eu acho que esse é um dos fatores essenciais para se manter relevante, né, Carol? Você concorda com isso? Nossa, você tá sendo brilhante aí nas perguntas, nas colocações, estou amando. Alguém me perguntou no meio da pandemia também, Carol, eu preciso demitir algumas pessoas da minha equipe, porque na época da pandemia a gente não falava sobre contratação, a gente falava, não era escolher quem vai contratar, era escolher quem vai demitir. E aí perguntaram para mim assim, quais são as competências da equipe que eu devo considerar, né? Devo olhar só para o resultado que ele tem hoje? Devo olhar para as competências? Aí eu lembro que na hora eu falei assim, olha, eu acho que você tem que ter perto de vocês pessoas que aprendem rápido e estão dispostas a aprender. Porque não existe mais isso de, para esse problema, essa solução. Ou, fatia esse problema grande em vários problemas pequenos e tem a solução para cada um. O mundo que a gente vive hoje, ele é complexo. Ele vai exigir da gente o tempo inteiro que a gente teste rápido, que a gente rapidamente perceba se deu certo, se deu errado, se deu errado, que a gente corrija muito rápido. Então, vendas é uma área muito sensível, porque, eu vou testar com o cliente. Então, eu preciso de vendedores que consigam criar um clima ali com o cliente. Seguinte, esse negócio tá me pedindo é novo, a gente vai testar um negócio aqui, mas vamos fazer um acordo que é meio a meio, né? Se der certo, se der... Então, eu preciso de um vendedor que consiga criar esse clima. Eu preciso de um vendedor que consiga pensar em soluções. Eu preciso de um vendedor que consiga articular. E eu preciso de um vendedor com repertório. Porque ele só vai conseguir fazer isso se ele for um lifelong learner, né? Se ele for capaz de aprender com tudo o tempo inteiro. Então, essa capacidade de conectar o que está acontecendo naquele problema, naquele cliente, com o que está acontecendo no mundo. Então, aprender é uma competência que não é só do vendedor, mas assim, hoje, na hora que eu vou contratar alguém, na hora que eu vou conversar com alguém, eu falo, mano, é isso, eu preciso de gente que aprenda muito rápido, e aprender não é colocar para dentro, aprender é colocar para fora. Como diria o meu mestre, né, Conrado Schlohauer, o aprendizado é a explicitação de um conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, é aprender, né, coloquei, usei, e esse meu usar me permitiu um resultado melhor do que eu tinha antes. Como é que você usa, né? Então, isso é fundamental hoje em vendas. Agora, de novo, criar um ambiente onde as pessoas se sintam, né? Deixa eu testar, se der errado, foi combinado, tá ok. Então, também tem isso, né? Por isso que eu acho que uma das coisas mais loucas que hoje as equipes de vendas vivem é a pressão pelo resultado de curto prazo versus a construção de um legado. Então, assim, como que você equilibra isso? Não é fácil, não. Então, o gestor comercial, ele tem que conseguir operar esses dois pratinhos aí com muito brilhantismo, e não é fácil fazer isso. Mas é possível, porque tem gente que tá fazendo e tá dando certo. E a gente vê a necessidade das empresas estar sempre inovando, né? Carol, independente do que vai vir mudanças e às vezes inesperadas, cada vez mais, né? Porque o mundo tá complexo, ele tá mudando cada vez mais rápido, são muitas variáveis, ninguém consegue prever, nem talvez o próximo ano, né? A gente tem que estar replanejando o tempo todo, é tudo muito curto, é mês a mês, é o quarter, né? E sempre reavaliando o terreno, como é que tá o mercado. É isso, né? E como é que você acha que as empresas, né, principalmente aqui a nossa audiência formada de líderes, empreendedores, gestores, podem ajudar os seus times de vendas a inovar, sabendo que eles têm que garantir ali o resultado, né, para fazer a empresa funcionar, o oxigênio, a receita entrando. Como casar isso tudo, Carol? Eu acho que sim, os vendedores, de uma maneira geral, eles sempre foram muito lobos solitários e muito estimulados a serem lobos solitários. Então, sou eu com meu cliente, eu com minha carteira, eu com meu... Enfim. E uma coisa que eu ainda acho que acontece muito pouco nas organizações é a troca das melhores práticas mesmo. Então, assim, dentro de casa, você tem muita resposta. Outro dia não, já tem uns 10 anos que a gente trabalha dessa forma, mas é aquela história da técnica de vendas, né? Você contrata uma consultoria, ela vai, desenha um book, porque o playbook é um negócio que entregam para o time de vendas. Meu time de vendas tem que fazer parte da construção disso aí. Então, assim, deixa eu pegar o melhor vendedor em contato inicial. Como é que você faz, amigo? Deixa eu pegar o melhor vendedor em fechamento e entender como é que você faz. Então, assim, as respostas estão quase todas ali dentro do time. Então, eu acho que estimular essa troca, ouvir,
né? Às vezes você tá ali se quebrando para poder resolver o negócio do cliente, você faz 2 perguntas pro vendedor, ele sabe. Mas é assim, a gente durante muito tempo, sabe, Felipe? Eu acho isso muito, é duro de falar isso, mas para mim é muito real. Vendedor, a gente não queria que o vendedor pensasse. O vendedor era o cara da execução, era a sola de sapato, né? Executa aqui o playbook, decora o script, né? Aprende sobre esse produto, para essa objeção, esse argumento. A gente treinava o time de vendas para que ele executasse. Hoje, gente, esse é um caminho que a gente tá... É duro, mas assim, eu quero que pense, eu quero que analise, eu quero que critique, eu quero que discorde, eu quero que, né, proponha. Só que assim, é desafiador, porque a vida inteira você falou para a pessoa não fazer e agora você está dizendo assim, não, amiga, eu quero que você participe, eu quero que sua voz seja ativa. Então, assim, tem muito nossa responsabilidade, né, nesse processo. E eu acho que quanto mais a gente estimula o time a participar, a colaborar, a trazer, mais a gente se surpreende e mais a gente possui resultados positivos. E isso é bom para o time, é bom para o cliente, é bom para a empresa, é bom para todo mundo, sabe? Mas o próprio gestor comercial também está aprendendo a fazer isso, porque a vida inteira ele foi cobrado a fazer microgestão. Então, tem todo um processo aí de revitalização do papel do vendedor e de redescrição, né, do que é esse dia a dia da área de vendas. E que bom que tá vindo essa nova geração. Como você falou, você tem 2 filhos, é isso? Que são questionadores, negociadores. 2 negociadores. Muito, é um tal de não é justo, que eu nunca vi na vida, né? É um tal de, mas se eu fizer isso, então, peraí, gente, combinado quem faz sou eu, né? Nossa, ontem minha filha de 4 anos, ela queria que eu abrisse um pacote de pipoca às 8 horas da noite, que era a hora dela dormir. Ela veio, não é justo, eu fiz tudo o que você queria. Eu falei, argumentando. Aí eu escovei o dente, eu falei, não, isso é sua obrigação, meu amor. Mas já tá argumentando, já tá, né, querendo ser reconhecida. E essa geração vem para desafiar, e que bom que seja assim também, né? Às vezes a gente precisa desse choque cultural mesmo para repensar os modelos, né? Para se adaptar a esse novo mundo, né? Às vezes você tem numa sala, né? Um vendedor que começou a vida no papel carbono, ligando no orelhão para o operador de telex passar para a fábrica o pedido, né? E você tem aquela pessoa que não sabe por que o botão de salvar é um quadradinho, porque não tem ideia do que seja um disquete. Então, essas gerações, elas, né, não existe melhor ou pior. Acho que o grande lance talvez para os mais velhos, estimular e dizer que a tecnologia é aliada, e para os mais novos, falar, gente, o olho no olho é importante, você também precisa ter limite, você também precisa ter disciplina. Acho que o gestor comercial, ele, além de tudo, tem esse desafio aí de lidar com essa questão intergeracional e fazer com que as coisas aconteçam. Acho que o desafio é transformar limão em caipirinha, em margarita frozen, sei lá, sabe? Esse é o ponto. O limão tá aí, né? E temos que fazer comida boa com ingrediente bom, gente. E potencializar. Não, é isso que você falou, potencializar, é pegar tudo que existe e levar, né, à potência máxima. O melhor de cada geração aí. Muito bem, Carol, papo gostoso demais, né? Faz a gente pensar, aprendi muito contigo. Antes da gente fechar, eu queria que você pudesse sintetizar todo esse conhecimento aqui, essa pauta incrível que a gente conversou, sobre o que você acha que são os fatores da tua fala, né? Que são os fatores essenciais para o sucesso do time de vendas agora, né? Nessa época que a gente está vivendo e para esse futuro que a gente vai experimentar. Legal, acho que a primeira coisa não existe modelo de atuação sem modelo de gestão. Então, assim, gestores comerciais, a bola tá com vocês. Não adianta achar que você é o técnico, sabe? A bola tá no seu pé, chuta pro gol, né? Que é a sua vez de brilhar. Eu acho que vendedores, reconheçam que a tecnologia tá aí, não é para você sair do jogo, é para você jogar melhor. Então, né? Usa a seu favor. E acho que empresas, de uma maneira geral, né? Compreendam que, assim, não é fácil vender. Se fosse fácil, não estava pagando ninguém para fazer isso, né? Não é fácil fazer o que o time de vendas faz e é importante conhecer o dia a dia do time para poder, né, instrumentalizar com ferramentas, capacitar da maneira certa, direcionar, colocar um ritmo, né, e promover um alinhamento entre a estratégia da companhia, a cultura da companhia e o modelo de incentivo da companhia. Então, quando essas coisas todas se conectam e a gente consegue colocar todos os stakeholders na mesma página, não é que a gente vai fazer uma média, mas a gente vai alinhar a direção e vai combinar o seguinte, né, gente? Por enquanto a gente vai para cá, vai doer um pouco mais, mas vamos combinar que assim que a gente passar disso, a gente vai para um outro lugar onde vai doer um pouco menos? Assim, combina o jogo,
porque quando todo mundo entende o porquê daquilo que está fazendo, aquilo passa a ganhar um novo sentido, um novo significado, e a gente consegue obter dos times de vendas o que a gente mais quer deles, que é comprometimento. Bom demais, Carol. Para terminar, eu sempre peço uma dica de literatura, conteúdo, podcast, enfim. O que você tem aí? Ou o que você tem lido ultimamente? O que você recomenda para essa galera aí que está ouvindo a gente? Na minha cabeceira hoje tá Nudge, né? Tô lendo aí um Nobel, então muito legal. Né? Acho que para quem trabalha com vendas, inclusive, uma leitura imprescindível pelo que eu vi até agora. Nudge, ele fala, o que é o nudge? É o cutucão que você dá pro bem, né? Então, assim, é você entender qual que é o melhor caminho e ser um cara, que ele chama lá de paternalista, a ponto de influenciar as pessoas, ajudar as pessoas na sua tomada de decisão. Então, é um livro que fala sobre tomada de decisão e que ele ganhou, né, o autor ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, acho que é uma leitura muito bacana para quem está aqui, sabe? Vai além dos gatilhos mentais. Que legal. Nudge é N-U-D-G-E. Isso, exatamente. É do Richard Thaler e do Cass Sunstein. Exatamente. Está lá. Né? Inclusive, daqui a pouco o povo já está me cobrando para fazer os resumos lá no Instagram. Daqui a pouco eu vou colocar uns nudges de nudge, né? Enfim. Mas acho que quem trabalha com vendas tem 4 livros que eu acho que são assim, fundamentais, né? Os clássicos, Spin Selling, então tem que ler Spin Selling, tem que ler The Challenger Sale, acho que é fundamental, a venda desafiadora, tem que ler Receita Previsível, né? E se quiser um condensado de tudo isso com uma pegada mais humanizada, tem que ler o Bora Bater Meta. Boa demais! Se quiser um pouquinho de cada uma dessas coisas, uma pegada mais humanizada, tem que ler o Bora Bater Meta. Mas acho que são literaturas muito importantes para quem trabalha na área comercial, independentemente de ser no mercado B2B, ou no mercado B2C, ou no B2B2C, ou no B2G, né, que é bi para um caramba agora. Mas acho que isso aí é a base de um profissional de vendas, e aí todo o resto, porque, né, não adianta você concentrar também só a sua leitura, só o seu estudo naquilo que tem a ver com a venda em si. Mas entender de macroeconomia, entender de mercado, assinar né, revistas tipo The News, que vai te dar um resumo ali. Tem muito podcast, né? Ativar o sininho aqui do Power Talks, né? E treinar ouvindo algum podcast. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a ter mais repertório, se tornar cada vez mais relevante. Muito bom. E para finalizar, seu recado aí final para a nossa audiência. O que você quer deixar de recado? Galera, acho que de tudo que eu falei aqui, se a gente se concentrar no rolê de que para a gente bater as nossas metas, a gente precisa ajudar os nossos clientes a baterem as metas deles, né? A gente consegue ir muito além, porque eu preciso saber qual que é a meta desse cliente, quais são os desafios que ele possui. Se eu me posiciono como um aliado de referência, eu consigo ajudar no jogo do outro, que é um jogo infinito, sabe? Em venda não tem esse negócio de vencer, não, gente. Eu acho que o nosso desafio é continuar jogando cada vez mais. Então, acho que a frase final é: para você bater sua meta, ajude o seu cliente a bater a meta dele. Bom demais, Carol. Obrigado por aceitar aí bater esse papo com a gente. A gente se vê numa próxima. Obrigadão mesmo, hein? Tamo junto. Valeu, galera. Até uma próxima. Valeu.